Cheguei. E você, como está? Tudo bem? Já pensou se vai começar realmente a fazer o Ho'oponopono? Vamos melhorar de vida? Vamos melhorar nossas expectativas? Vamos mudar tudo? É um convite que eu venho te fazer. E nesse vídeo eu quero explicar a terceira coisa que me fez ficar 6 meses afastada dos vídeos. Eu, como já expliquei aqui, estou melhorando dos 3 AVCs que eu tive. Ainda tenho algumas sequelas e elas estão temporariamente comigo. Estão se despedindo a cada dia, a cada momento. E cada vez eu me sinto melhor. E eu vim explicar para vocês que não nessa ordem que eu estou colocando. Porque, na verdade, o que aconteceu primeiro foi eu machucar o meu tornozelo e ter ficado bastante tempo sem poder colocar o pé no chão. E depois disso, eu levei um tombo. Um tombo que não foi fatal, porque o universo não quis. Porque nós sabemos que na minha idade, com as minhas comorbidades, com as sequelas que eu ainda possuo, levar um tombo de chinelo de dedo numa área molhada poderia ter sido fatal. Mas não foi. Não foi fatal, eu machuquei bastante, não consegui levantar, precisou chamar meu sogro, que ainda bem mora a meio quarteirão. Deixe-me ver. Sim, meio quarteirão para baixo. Não chega a ser um quarteirão, não. Mas acontece que eu moro numa casa invertida, onde primeiro é a garagem, depois o quintal, enorme, e por fim a casa, é no fundo do lote. E tem 3 portões para ser abertos. E esses portões estavam fechados e a chave estava dentro de casa. Então não foi uma tarefa fácil, não. Mas foi tudo bem. Meu sogro também tem uma idade um pouco avançada, né? Não tanto, porque eu tô com 60 e eu acho que ele tá com 68. Nós temos uma diferença de idade muito pouca, eu e meu sogro. E ele também passou por uma cirurgia há um pouco tempo, mas por ele ser uma pessoa forte, ele conseguiu, com muito jeito, me levantar. E a inteligência total que ele teve de pegar uma toalha que estava no varal e me levantar pela toalha, porque o meu braço esquerdo ele não pode ser movimentado. Ele tem que ter uma estabilidade. E por isso ele usou a toalha, né? Colocou a toalha embaixo das minhas axilas e ele conseguiu me transferir para uma cadeira. E todo mundo ficou ali em volta, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Mas eu confesso para você que eu evito precisar ir a hospitais de emergência.
eu evito. Porque quando chego no hospital de emergência, eu não tenho nada a reclamar, porque sou uma pessoa que sou sobrevivente, e se não fosse o atendimento que eu tive, desses 3 AVCs que eu tive, e também de um infarto no meio deles, eu não estaria aqui não, gente. Eu não tive nenhum atendimento particular, não. Foi tudo pelo Sistema Único de Saúde. E eu tenho um acompanhamento. Não vou entrar nessa questão, tá? Porque senão vai ficar parecendo propaganda e não é isso que eu quero, tá bom? Mas eu só tenho a agradecer. Eu não tenho um motivo para dizer assim, não fui bem atendida. Não, não tem. E esse tombo me limitou bastante, porque eu já estava com a torção da canela, né? E que me prejudicou muito, bastante. Então esse tombo, ele veio a somar mais dor, mais incapacidade. Mas como eu digo a vocês, eu não desisto nunca. E aí, no meio disso tudo, já com a torção do tornozelo, né? Que eu tive um desligamento de tendão. E mais o tombo, né? Que, como eu disse a você aqui agora, eu não quis ir para um atendimento de emergência. Não quis. Eu preferi ficar em casa, avaliar se eu estava conseguindo me manter e dali, a partir dali, tomar mais cuidado. Sim, foi isso que eu fiz. Não tomei nenhum cuidado. Continuei usando aquela sandalinha famosa de tirinha. E a minha área de serviço é de piso liso. Eu não posso trocar, porque eu moro há 15 anos de aluguel nessa casa, mas a imobiliária não deixa que eu faça nenhuma reforma, de troca, de modificação, nada. E o que aconteceu? Eu caí de novo. Ai, que horror! Eu caí de novo e dessa vez eu bati com o cóccix num degrau. E aí a coisa ficou pior. Mas, como eu digo a vocês, eu não duvido que vocês já sabem que eu vou dizer que eu não desisto nunca. E eu não deixei de ir a médico, eu fui, fiz todos os exames, inclusive estou fazendo mais, né? Atribuíram a queda a várias coisas, mas essa queda foi atribuída a dois agentes, a sandália de tira e o piso liso e molhado, porque nas duas situações eu estava tirando roupa da máquina, porque eu consigo tirar a roupa da máquina aos poucos no meu tempo, eu faço tudo no meu tempo, né? Eu não trabalho na prefeitura não, mas eu tenho um prefeito aqui em casa e o meu prefeito, ele não exige horas de trabalho não. Então eu faço tudo no meu tempo, porque hoje em dia eu não tenho mais renda, né? E eu não posso pagar um auxiliar para estar aqui comigo.
Então, sou eu quem desenvolvo toda a tarefa da minha casa durante o dia, durante a noite, no meu tempo. E isso também me ajuda a ter mais mobilidade. Porque se eu fosse esperar em cima da cama por melhora, eu não ia ter melhora, gente. Vamos falar a verdade, um corpo parado, ele só cria mais problema. O corpo é para estar em movimento. Ele precisa estar em movimento, né? A nossa musculatura não pode cair, não é verdade? Ela disse que é verdade. Então, teve esse segundo tombo. E eu precisei fazer uma ressonância magnética para a coluna, para os ombros e para os braços, né? E também a parte do tornozelo. O médico achou melhor repetir tudo, fazer tudo de novo. E meu sogro foi me acompanhando. Na volta, ele ficou no meio do caminho. Ele me deixou no Uber, já perto de casa. E o motorista, muito educado, conversando o tempo todo com a gente. E chegou num determinado lugar, meu sogro precisou descer e me deixou continuando na corrida. E nesse dia o motorista mudou o comportamento. Assim que meu sogro saiu, ele mudou, ele ficou ríspido, ele já não puxava nenhum assunto. E quando chegou em frente ao meu portão, ele não se prontificou a me ajudar a descer. Eu também não pedi. Eu usei a velha e grande amiga bengala para descer, mas eu moro numa rua muito íngreme. Os carros aqui têm dificuldade para parar, para subir. Se não for um carro de marca muito boa, motor em dia, né, forte, ele não sobe não. E muitos descem direto, vão parar na linha do trem. De tão íngreme que a minha rua é. E vendo toda a minha dificuldade, o rapaz ficou nervoso e falou comigo: anda, porque meu carro não aguenta ficar parado aqui não. Vambora. Desce logo aí, me ajuda aí. E ele achou que eu estava demorando a descer, né? E eu, para não piorar a vida dele, eu realmente me apressei. Nesse momento eu caí embaixo da roda do carro. Machuquei bastante, viu, gente? Nesse dia foi o derradeiro. Nesse dia eu machuquei muito. E se eu não mantivesse minha glicose em dia, eu teria tido grandes problemas. Porque sangrei, né? Houve machucado exposto na minha panturrilha, no meu tornozelo direito, oposto do tornozelo que estava já machucado. Meu braço, machuquei bastante. E aí, ele vendo o que ele fez, ele saiu do volante e me puxou e me colocou em pé no portão. E toda hora apressado, porque ele recebeu um telefonema e ele me entregou a bengala e falou: aí, já tá aí, né? Já deu certo, né? Muito obrigada. Deus te abençoe. Foi a única coisa que eu disse. Não fiz reclamação dele na plataforma, porque não ia adiantar, não ia parar meu sangramento, não ia melhorar minha dor. Não. Eu mudei a minha postura. Eu hoje em dia não saio mais se eu não estiver
totalmente amparada. Eu aprendi a ter consciência da minha limitação, porque você tem que se aceitar. E o meu grande problema é que eu não estava me aceitando. Porque ter um AVC, hoje eu posso dizer, você sai do ar, sabe? Você sai do ar. Eu fico observando às vezes que tenho contato com alguém que está passando por esse período e as pessoas em volta, os familiares, né? O acompanhante não tem paciência. Fala, anda, se mexe, anda, mais rápido, mais rápido. A cabeça de uma pessoa após um AVC não é a mesma. Você não pensa na mesma velocidade, você não tem a mesma clareza das coisas que estão ao seu redor. Tenha paciência. Tudo vai passar, porque passou para mim. Passou. Mas tenha paciência com o que está acontecendo agora, com o seu ente querido ou com o seu paciente. Não tente passar os carros na frente dos bois. Eu sempre ouvi isso quando eu era criança. E eu nunca sabia o que isso queria dizer. Hoje eu venho a saber. Tudo tem seu tempo. Eu tive tempo para me recuperar. Estou tendo tempo para reconquistar a minha memória, os meus movimentos e tudo aquilo que envolve a minha vida. Eu estou tendo tempo, eu estou no meu tempo. E a melhor coisa que eu digo a você que está aí, passando por esse problema, perdoe 24 horas. Não fique aborrecido com nada que acontecer. Nada. Se alguém não teve paciência, se alguém falou um pouco mais alto, falou rispidamente com você, perdoe em silêncio. Apenas perdoe. O poder do perdão vai te ajudar. Vai te auxiliar muito. Eu ouvi uma médica dizer para mim, a sua melhor amiga é a sua bengala. E na época eu fiquei chateada com ela. Falei, que isso? Que absurdo. Ela não está errada, não. O meu melhor amigo sou eu, o meu corpo. Se meu corpo precisa de um apoio para se locomover com mais segurança, é isso que vai acontecer. A fisioterapeuta disse para mim que o melhor calçado para uma pessoa na minha condição é o tênis. Tênis com molas, tênis com uma boa palmilha, tênis preparado para me dar um suporte na minha pisada. E no dia dessa consulta eu falei com ela, sério isso, doutora? Ela, sim. Os meus pais eu não permito que eles não usem coisa que não seja o tênis. Eu vim para casa com aquilo. Eu pensei, mas falta de sensibilidade ela falar sobre os pais dela? Ei, 60 anos. Eu não percebi não, mas eles chegaram, tá? Não sou mais aquela garota de 35 anos que andava em salto 20 durante o dia e a noite. Que o meu calçado para ficar em casa era um tamanco de salto fino. Passou. Agora eu tenho que aprender
a aprender, porque eu, eu estou aprendendo. Desculpa, gente, eu estou aprendendo. Estou com sede, esqueci de trazer água. Eu estou aprendendo a lidar com 60 anos. Eu nunca tive. Eu nunca tive 60 anos, é a primeira vez. Então, eu estou aprendendo que eu preciso de calçados antiderrapantes, coisas que me deem estabilidade, né? Eu não preciso mais ficar usando salto fino para poder me sentir mulher. Não, isso passou. Foi bom enquanto passou. Hoje eu tenho que usar um calçado que me dê segurança. Já troquei todos os meus calçados, troquei todos. E falo para vocês, acredita que foi até difícil para eu encontrar uma pessoa para doar os calçados que eu usava? Não pela numeração, porque a minha numeração é universal, 37, mas pela altura dos saltos que eu usava. Eu falava com as pessoas, olha, eu tenho muitos calçados, até sem usar. Você gostaria de dar uma olhada? Eu estou doando. A pessoa ficava, nossa, quando que eu posso ir lá? A hora que você quiser. Quando chegavam aqui, faziam aquela cara de desânimo. Ah, que pena, são lindos, mas eu não uso dessa altura. Eu não consigo. E aí a ficha foi caindo. Eu falei, gente, e não é que é mesmo? Eu não tinha condições de usar um salto 15. Eu usava um salto 18, 20. Finíssimo. E plataforma na frente. Eu era uma drag queen. Eu era uma drag queen, gente. Eu sempre gostei muito de ser espalhafatosa, sabe? De ser a atração. Isso era na roupa, no calçado, na bolsa, no cabelo. Por último, meu cabelo estava vermelho cereja. Mas as pessoas me paravam na rua e me perguntavam, que tom é esse? Porque era o vermelho cereja, mas que não era conseguido apenas com a tinta, né? Eu usava lá meus segredos, minhas porções mágicas para chegar naquela tonalidade bem, mas bem vermelha, que não tinha nenhuma sombra de dúvida que aquilo era vermelho. Eu usava mega hair, né, muito comprido, muito cheio, né? Eu me amava muito, me amo muito. Hoje estou aí, ó, curtindo meu cabelo branco. Cada dia eu me sinto mais apaixonada por ele. Não quero pintar, não quero mais usar cabelo curto, porque eu já usei nevô, já usei raspado, carequinha, mega hair, tranças, de todos os tipos de trança que você imaginar, eu já usei. E hoje eu quero usar o meu branco natural. Eu estou apaixonada, gente. Quando eu comecei a ver a primeira mecha de branco que veio no meu cabelo, eu falei, isso é um presente. Que coisa mais linda! E simplesmente eu estou cada dia mais apaixonada. Mas isso tudo é porque eu sou uma apaixonada por mim. Eu me amo, gente. Eu me amo. E talvez por isso, talvez não, eu tenho certeza, eu não estou em cima de uma cama, tomando banho de leito, ligada a aparelhos, porque eu não me vejo dessa forma. Eu quero viver e eu vivo 24 horas do meu dia. Eu durmo, adoro dormir, mas até quando eu estou dormindo, eu estou fazendo o que eu mais amo, que é ter paz, é curtir aquele momento. Adoro minha cama perfumada, bem arrumada, meu lençol super esticado, de boa qualidade. Eu gosto. Eu gosto
de ser quem eu sou. Eu gosto de ser a Ângela. E como eu agradeço por ser. Agradeço demais, porque eu não seria Ângela, né? Eu seria Maria Goretti, que é um nome muito bonito. Mas o meu avô, que ficou responsável por ir no cartório, naquela época tinha que ir no cartório, após 7 dias do nascimento da criança, para registrar a criança. E tinha que ser ou o pai, né? Ou alguém da família de primeiro grau. E no caso foi meu avô, o pai da minha mãe. A minha mãe, que tinha 13 anos na época, então ele era responsável. E ele foi no cartório, o nome já estava escolhido, o nome dela é Maria Goretti. Colocaram no papel e assim foi o meu amado avô para o cartório. E chegou lá, ele registrou Ângela Maria. Por quê? Porque ele era totalmente fã da cantora Ângela Maria. E eu agradeço demais, porque eu amo o meu nome. Amo, amo muito. E ninguém lá em casa, me contam assim, ficou sabendo que o nome foi trocado. Ninguém se propõe em ler a certidão quando chegou, nada disso. E um dia, para me levar ao médico, precisaram pegar a certidão, que naquela época, não sei se hoje ainda é assim, né? Naquela época, o único documento era a certidão, então tinha que levar. E eu nasci uma criança asmática. Então, eu mais passava internada do que em casa. E também eu já era diabética, mas ninguém sabia, né? Naquela época não tinha, 1965, não tinha um diagnóstico, um exame, uma coisa que acusasse a diabetes, principalmente em crianças, né? Era muito difícil, né? Foi sendo mais esclarecido para mais para frente, né? 1970 já tinha insulina, já tinha, mas eu não fiz uso, ou se fiz, não sei. Eu sei que eu tinha um tio, ou tenho, também uma história para outro vídeo, porque eu não sei se ele está vivo, meu querido tio, que é farmacêutico, né, o José Custódio, e ele que me acompanhou a infância inteira, inteira, porque medicação era ele que fazia, e eu lembro que eu tinha que ir na farmácia dele 2 ou 3 vezes na semana, e eu tomava umas injeções. Eu não lembro bem porque eu era muito criança na época, né? Mas eu sei que ele que cuidou de mim até depois de casada, porque mesmo depois de casada eu continuei procurando ele para resolver tudo que eu tinha. Tudo, qualquer coisa, eu só confiava no meu tio, né, José Custódio. E voltando à história da certidão, precisaram da certidão para me levar ao médico naquela época. E aí, minha avó conta que entregou a certidão no balcão do hospital, enquanto o médico vinha para me atender, porque eu estava com uma apneia muito forte. E aí perguntou para ela o nome da criança e ela disse Maria Goretti. E a moça do balcão disse: não, aqui está escrito Ângela Maria. Você diz o seguinte, né? A pessoa quando sabe que fez errado, meu avô era terrível. E minha avó logo buscou ele com o olhar e cadê ele? Já nem estava mais no saguão do hospital. Ai, é saudade demais dos meus velhos. Que na verdade não foram meus avós. Ele foi meu pai e a minha avó foi minha mãe. Me criaram, como eu já disse, minha mãe tinha 13 anos quando eu nasci, né? Me criaram com muito amor, muito carinho.
Porque quando eu cheguei na casa, os filhos deles, que eram meus tios, já eram adolescentes. Então chegou lá aquele pacotinho de problema que foi amparado com muito amor. Ai, que saudade, que saudade, que saudade. Ai, que coisa boa. Bom, e eu volto a dizer para vocês aquele assunto que a gente estava, não vamos nos perder, que eu me amo muito. E por isso eu me cuido, sabe, gente, hoje. Porque há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, eu não me cuidava, eu já coloquei isso aqui num dos vídeos do meu canal. Eu não me cuidava. Quando eu precisei ouvir de um médico que eu era diabética e que estava com a glicose altíssima, eu não dei bola, porque para mim aquilo não tinha importância. O que tinha importância era eu trabalhar, viajar, fazer congresso, até o dia que eu não consegui fazer mais nada, né? Então hoje eu aprendi a me cuidar, eu me cuido. E eu não cuido só da minha glicose, da minha pressão, do meu corpo. Eu cuido do meu espaço. Eu cuido da minha casa. Eu cuido dos meus pets. Eu cuido do meu marido. Eu cuido da nossa espiritualidade. Eu não tenho religião, não. Já tive, já frequentei, mas eu não tenho religião. Eu hoje estou num momento de descoberta e eu sei que eu e Deus somos um. E eu posso tudo, enquanto eu crer que eu ocupo um espaço no mundo que me permite dirigir a minha vida da maneira mais certa que eu quiser. E nesse momento, eu só tenho a agradecer ao universo o que eu vivo. Porque não foram dias fáceis. Quando você não aceita o seu momento, você sofre 2 vezes. Você sofre pelo momento que está passando e sofre por não conseguir passar pelo momento em paz. Eu, num ponto, digo para vocês que eu sou muito feliz do jeito que sou. Porque eu vivo longe da minha família, não tenho integração nenhuma com nenhum membro da minha família, porque é uma família totalmente dividida, é uma família que poucos convivem uns com os outros. E eu sou uma delas, não convivo com ninguém da família. O último que convivi foi um primo, e não sei por que também. Ele achou que no momento que eu mais precisei, ele não precisaria me procurar para nada. E foi até bom, porque você aprende a cuidar das suas feridas, e isso é ótimo. Isso é ótimo. Olha, não tem nada que incomode mais um parente do que uma pessoa doente. Sabia disso? Ainda mais idoso. Ninguém quer saber de idoso. Ninguém quer saber de doente, gente. Não, não fica aí escovando suas dores, passando caco de telha nas suas feridas. Faz isso não. Procure um motivo para sorrir todos os dias. Ah, mas eu não consigo. Tem dia que não é fácil. Tem. Mas é 24 horas isso? Porque o meu não é. Porque se eu estiver achando difícil sorrir, isso é difícil, tá, gente?
eu procuro na internet memes para rir. E ali, eu vou te falar, eu perco ali uns 10, 15 minutos rindo de doer a barriga. Pronto. Porque felicidade é costume. Felicidade é uma atividade do seu corpo. É um momento da sua mente. E o que você tem que fazer? Replicar isso. Assim como você faz abdominal, assim como você faz um cardio, assim como você come, bebe água, você tem que ser feliz como atividade, entendeu? Saia de perto de pessoas reclamonas, choronas, que ficam raspando cacos de telha nas feridas. E tem também um outro tipo de pessoa, tá? Aquela que, além de reclamar da vida dela, ela fica trazendo a você, a sua memória, momentos que foram difíceis para você. Eu corro dessas pessoas, gente. Eu corro. Quando eu saio aqui, ou vou no portão, fico ali um pouquinho com meus cachorros e passa alguém e fala: "E aí? Melhorou? Já tá andando sozinha? E aí? Olha, tá boazinha?" Eu falo com meus filhos: "Pretinho, Sete, que são meus cachorros, vem, vamos entrar, chega de rua." E me despeço da pessoa com muita educação, agradeço pela preocupação e saio de perto. Que isso, gente? Sai de perto de quem fica apontando as suas feridas. Você já está ferido, você não precisa de ficar botando metiolate, não, tá bom? Por isso que eu falo para você, medite. Medite no Ho'oponopono mágico. Por que é mágico? Vou explicar para você por que é mágico. Porque o Ho'oponopono, ele é uma prática antiga, tá? Mas ele é composto de sou grato, te amo, me perdoe. Mas aí veio a nossa querida Beth Russo, estudiosa e uma pessoa que veio nos ensinar algumas coisas. E ela leu em algum lugar, ela estudou em algum lugar, e ela trouxe isso para nos ensinar. Que tudo que você abençoa, te abençoa de volta. E aí, ela fez uma inclusão, ela não fez uma modificação. Ela fez uma inclusão de mais uma frase no Ho'oponopono. E por isso chama Ho'oponopono mágico, porque ela incluiu a magia de agradecer. Então, ela, no Ho'oponopono dela, ela põe: faça com o seu nome, o nome que você gosta de ser chamada. No meu, eu faço Ângela, tá bom? Então vamos lá. Ângela, abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. 108 vezes, assim que eu abro meu olho de manhã. A primeira coisa que eu faço, eu me levanto e vou ao banheiro, que eu preciso. Depois, eu pego meu japamala e faço as 108 vezes de Ho'oponopono para mim. E termino agradecendo a vida e pedindo: vida, me surpreenda com coisas maravilhosas para a minha vida. E ali eu estou preparada.
eu vou começar meu dia maravilhosamente bem, confiante de que eu estou abençoada e que o universo vai me trazer tudo o que for de bom e maravilhoso para a minha vida. E mais tarde, ou até mesmo no mesmo momento, depende muito, eu faço por aquela questão que está me incomodando. Eu não faço 108 vezes, não. Eu faço quantas vezes meu coração pedir. Tá bom? Mas eu faço. Faço para o dinheiro, faço para a prosperidade, faço para a paz do meu lar, faço para a saúde dos meus pets. E quer saber? Hoje em dia, eu faço Ho'oponopono sem perceber. Eu faço 24 horas, porque eu faço em pensamento, eu faço em meditação. E vou falar para você, até hoje eu não tive nenhuma questão que não foi resolvida, tá? Não tive. E eu quero saber de você. Você tem coragem de acreditar que apenas uma meditação pode resolver o seu problema? Fala comigo. Fala comigo o que você está precisando nesse momento para resolver. Acredite no Ho'oponopono. Não perde seu tempo não, tá? Outra coisa. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Para que você precisa comentar com A mais B? Ah, eu estou fazendo Ho'oponopono. Aí a pessoa vai dizer, o que é isso, Ho'oponopono? Ah, é uma oração, uma meditação que eu peguei no YouTube e estou fazendo. Sabe o que você vai escutar? Boba. Se Deus não resolve, ninguém resolve. Você e Deus são um só. Crê nisso. Você pode sim. Você pode mudar a sua realidade aí agora. Não sinta pena de você. Sinta-se capaz de mudar qualquer situação. Eu digo qualquer situação. Eu vou trazer no próximo vídeo uma situação que você vai ficar incrédula que eu consegui reverter na minha vida, tá? E além de tudo isso que eu estou trazendo aqui para você, eu quero trazer para você um janeiro cheio de boas coisas para sua vida, de coisas que vão te trazer felicidade daí para frente, tá bom? Viva feliz, vale a pena. Vale a pena ser feliz, vale a pena acreditar, vale a pena viver. Viva, viva como se você estivesse vivendo. Porque viver é difícil, é totalmente diferente de existir. Você já existe. Agora viva. E viver é bom demais. Um beijo para você. É o que eu deixo aqui para você hoje nesse vídeo, tá bom? Deus te abençoe.